fazer o comentário para fixar o tema da nossa live de hoje. Hipotermia na anestesia. Vou ver aqui, fixar o comentário. Sejam todos muito bem-vindos. Agora, com esse frio chegando, né, os nossos casos de hipotermia acabam sendo realmente maiores durante todo o transe anestésico e na recuperação também anestésica dos nossos pacientes, né, principalmente pacientes pequenos, gatos, mais do que cães. Vai falar um pouquinho a respeito disso hoje. Vamos ver se entra mais alguém, né? Quem já está aí, fique comigo. Como é que estão sendo as anestesias de vocês agora nesse período de frio? Já começaram alguns casos de hipotermia mais grave? Vocês têm estrutura no centro cirúrgico onde vocês trabalham? Contem pra mim como que é. Se tem ar-condicionado, se vocês conseguem contar com algum tipo de auxílio de colchão térmico ou aquecedor. Como que fica pra vocês? Como que fica a rotina de vocês agora nesse frio? Porque não é fácil, né? A gente manter a temperatura normal dos nossos pacientes em dias quentes ou mesmo com uma sala com temperatura controlada, já não é fácil. A gente vai comentar por que a anestesia acaba gerando realmente essa queda de temperatura corporal, né? E agora em dias frios acaba sendo um desafio ainda maior, né? Sendo que a hipotermia ela é a principal complicação transanestésica. Então, depois dela vem hipotensão, mas a hipotermia acaba sendo o fator que mais acontece realmente na anestesia, principalmente de pequenos animais. Bem, eu acho que dá pra gente começar, né? Hoje tem pouca gente participando, pessoal com esse frio, com chuvinha, não sei como que tá aí na região de vocês, aqui tá frio e chuvoso, minha cachorra tá até encolhidinha aqui no meu colo, junto num cobertorzinho, justamente com risco aí de hipotermia. Então vamos lá, gente. Vão contando pra mim como que é a rotina de vocês, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer comentário, vocês podem já ir conversando pra não ficar só um monólogo, só eu falando. Eu gosto muito quando tem interação de vocês. Então, se vocês puderem me mandar algum retorno, dizer se o som, se o vídeo tá bom, e mesmo o que vocês acham do que a gente tá conversando, pra mim melhor, tá? Porque senão eu fico me sentindo muito sozinha aqui do outro lado. Eu preparei um roteiro a respeito da hipotermia, baseado nas perguntas que surgiram na caixinha. Tá? Foi um dos temas que mais surgiu nas caixinhas de pergunta que a gente deixou nos stories. Fazia tempo que não surgia assim tanta pergunta como surgiu realmente sobre a hipotermia, tá? Então, eu vou conversando com vocês a respeito das milhões de perguntas que surgiram. Eu montei um roteirinho baseado inicialmente, né? Por que prestar atenção na hipotermia? Por que ela é um parâmetro importante de ser monitorado, né? Quais são as condutas que aumentam a possibilidade da hipotermia acontecer, inclusive comparando aí a anestesia loco-regional, né, neuroaxial, com a inalatória, tem diferença também em relação às quedas de temperatura. Quando que a temperatura corporal ela inicia o seu declínio e até em qual ponto ela vai ser realmente importante, tá? E por que os animais anestesiados ficam hipotérmicos. E aí, para finalizar, a gente vai conversar sobre como minimizar a hipotermia no nosso paciente, tá? Então, foi basicamente esse o roteiro que eu separei pra gente. Preparei aqui, anotei todas as perguntas que foram deixadas na caixinha pra gente ir desvendando cada uma das questões, tá? Sejam muito bem-vindos e vamos juntos. Interajam comigo, por favor, para eu não ficar sozinha. Eu vi ali que é a Renata, Beatriz, Maristela. Ótimo, gente. Muito bom ver que vocês estão aqui comigo mesmo nesse dia frio, para falar de um tema tão relacionado com o dia de hoje. Então, por que a gente deve prestar atenção à hipotermia? Por que ela é um fator importante, né? Poxa vida, se ela acontece em toda anestesia, por que a gente tem que se importar tanto? Já que ela é um fator comum, né? E acontece em todas elas. Na verdade, existem vários fatores associados com essa redução de temperatura corporal, tá? O primeiro fator vai ser o risco de overdose anestésica. Por quê? Quando a gente tem a queda de 1 grau de temperatura, a cada 1 grau de temperatura que cai, a gente tem redução em torno de 7% do metabolismo normal do corpo, tá? Então, a cada grau que cair, a cada 1 grau, 7% do metabolismo vai ser um pouco reduzido. E vamos supor que tenha caído, então, 3 graus, né? Acontece, às vezes, o nosso paciente sair lá de 38 para 39.
35, dependendo do tempo de cirurgia, exposição cirúrgica, muitas vezes tem abertura de cavidade, exposição de vísceras de modo muito prolongado, e aí facilmente cai a temperatura, né, de 38 para 35. Caíram 3 graus, a gente tem redução em torno de 21% do metabolismo do meu animal, baseado nisso, tá? Então, 21% de metabolismo reduzido vai impactar como na minha anestesia? A metabolização dos meus fármacos vai ser menor também, tá? Então, o primeiro ponto que eu devo pensar num animal hipotérmico é o risco de overdose pelos anestésicos que estão sendo empregados, tá? Tanto anestésicos quanto os analgésicos. Porque a minha taxa de metabolização vai ser reduzida. Então, eu tenho que prestar atenção nesse primeiro ponto, ok? Isso já seria um ponto suficiente para a gente prestar atenção e cuidar da hipotermia. Mas não é o único. Existem outros pontos que impactam demais na homeostasia do meu paciente, tá? Recuperação prolongada devido justamente a essa overdose farmacológica, né, a redução do metabolismo, o paciente vai demorar mais para eliminar os fármacos que foram empregados. A gente pode ter uma maior taxa de infecção de ferida cirúrgica, então como a redução da temperatura reduz também a ação dos neutrófilos e dos macrófagos circulantes, tá? Então tem estudos aí que demonstram, até marquei aqui pra gente, que com a hipotermia ocorre diminuição do fluxo sanguíneo tecidual periférico, reduzindo então a função das células T, de neutrófilos e também de macrófagos. Então, gente, o que eu tenho que prestar atenção? Se meu paciente ficou hipotérmico e eu não utilizei antibiótico profilático, que não é todo paciente que a gente acaba utilizando, né? Se a gente não utilizou, a gente deve utilizar nesse ponto. Por quê? Vai ter uma chance maior de complicação da ferida cirúrgica justamente pela hipotermia, tá? Porque diminuição do fluxo sanguíneo no local da cirurgia, né, justamente por ser pele, vai estar relacionado com maior grau de infecção, tá? Então, a gente tem redução das células T, de neutrófilos e de macrófagos atuando nessa região também, ok? Então, olha só, reduz a metabolização dos fármacos, que a gente já comentou, aumenta o tempo de recuperação, que não é bacana, né? A gente muitas vezes quer que esse paciente recupere mais rápido, justamente para a gente conseguir ajustar essa temperatura o quanto antes, né? Luana, seja muito bem-vinda. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Interajam comigo, gente. Aumenta a chance de infecção, então, de ferida pós-operatória, tá? E aí vem um ponto, aumento do tremor e do desconforto para esse paciente. Gente, quem já passou frio sabe que é horrível a sensação da gente estar gelado, né? A gente começa a tremer, bater queixo em algumas situações mais extremas e é extremamente desconfortável. Então, a gente tem que cuidar isso para o nosso paciente, tá? A gente tem que pensar no bem-estar dele também. Não é porque ele não pode nos comunicar o que está acontecendo que ele não vai sentir esse desconforto, tá? Então, muitas vezes, nossos animais voltam da anestesia e ficam naquele tremor lá no canil e dá até uma aflição de ver. A gente tem que tentar monitorar isso para minimizar esse impacto, esse desconforto da maior maneira possível, tá? Então, esse também é um ponto extremamente importante. E aí, algumas pessoas acabaram perguntando também a respeito de funções de coagulação, se era verdade que a temperatura corporal estaria influenciando ou não, né, nessa cascata de coagulação. E influencia, tá, gente? Como que isso acaba acontecendo? Com a redução da temperatura corporal, comentei com você já, cada 1 grau de temperatura que cai, a gente tem redução em torno de 7% do metabolismo, né? E esse metabolismo vai estar influenciando também na função de algumas enzimas, ok? Junto disso, a gente vai ter um impacto direto sobre a cascata de coagulação, justamente por ter níveis reduzidos de tromboxano B2, que vai ser bem importante, tá? E de algumas proteínas que acabam agindo sobre a superfície das plaquetas. Então, a gente tem uma redução na coagulação, podendo aumentar a chance de sangramento ativo, tá? E aí, uma das perguntas que surgiram na caixinha foi o seguinte, tá? Em situação de hipotermia, a gente tem vasoconstrição, por que o paciente sangra mais? Justamente por isso, tá? A gente tem o fator de coagulação
reduzido pela redução da temperatura corpórea, ok? A gente vai ter aí ação prejudicando, né, a ação dos tromboxanos B2 principalmente e algumas proteínas da superfície das plaquetas, tá? Outra coisa que a gente pode observar nesses pacientes, que se a gente for dosar tempo de protrombina, de tromboplastina desses pacientes, o tempo vai estar também aumentado, ok? Então, por isso que apesar da vasoconstrição poder acontecer em algumas situações de hipotermia, a gente vai ver quando que ela inicia daqui a pouquinho, e o paciente ter vasoconstrição, ele ainda pode sangrar mais, é justamente pelos fatores estarem sendo reduzidos, tá? A ação desses fatores de coagulação vão estar reduzidos durante a temperatura também, tá? Em temperaturas em torno de 36, 35%, a gente já, de 35 graus e 36, desculpa, a gente já começa a observar diferenças nesse fator de coagulação, tá? Então, olha quanta coisa, né? Risco de overdose, recuperação prolongada, infecção de ferida, tempo de coagulação afetado também, aumento de desconforto do paciente, com tremor, com desconforto, né? E aí, outra pergunta que surgiu foi, é verdade que a hipotermia pode ocasionar arritmias? É verdade, tá? Inclusive, é um dos pontos que a gente deve tomar muito cuidado na anestesia de um paciente cardiopata. Por que ela ocasiona arritmias? Como a gente vai ter uma redução do nosso metabolismo e pode estar gerando também tremor no nosso paciente mesmo durante a anestesia, aumenta o consumo de oxigênio pelos tecidos, ok? E aí esse aumento de consumo de oxigênio pode gerar uma isquemia e alterações do miocárdio que vão gerar arritmias, tá, gente? Tanto que hipotermias muito graves, abaixo de 30 graus, elas podem levar o animal a uma parada cardíaca, justamente porque o organismo ele tem uma demanda por oxigênio tão grande para conseguir manter esses fatores de manutenção de temperatura corporal, que a gente vai comentar um pouquinho, que acaba gerando uma isquemia do miocárdio e dessa maneira podendo levar a arritmias e parada cardíaca, tá? Claro, situações extremas, abaixo de 30 graus pode ocorrer essa parada cardíaca, mas ainda assim, com alterações leves de temperatura, as arritmias já podem surgir. Depende muito de quê? Do teu paciente e da comorbidade que ele já traz, tá? Portanto, vou aproveitar para comentar já. Uma pergunta que surgiu também foi quando que a hipotermia pode ser um problema? A partir de qual valor ela é um problema, né? E aí, gente, lamento dizer para vocês, mas depende, tá? Depende do quê? Depende do teu paciente e como ele vai estar se portando com a queda dessa temperatura. De um modo geral, temperaturas de 36 graus para cima, que a gente sabe aí que os nossos pacientes já podem ser considerados hipotermia, né? Abaixo de 38 para gatos, 37,5 para cães, a gente vai ver que abaixo de 37 até 36 já é considerado uma hipotermia leve, tá? Não é porque ela é leve que ela não pode ser deletéria para alguns pacientes. Para a maioria dos pacientes, essa hipotermia leve, ela não traz nenhum problema a longo prazo, ok? Ela é bem tolerada, você consegue reverter ela facilmente depois da cirurgia e acaba não tendo tanto impacto na hemodinâmica e na fisiologia do teu paciente. Mas, se esse paciente é um cardiopata, por exemplo, pode ser que essa queda de temperatura pouca, né, com baixa amplitude, já seja o suficiente para a gente ter alterações na hemodinâmica dele, tá? Então, tem pacientes que com 36 graus vão estar super bem e tem pacientes que com 36 graus já vão apresentar algumas alterações relevantes. Então, não existe uma matemática exata que, tipo, a partir de 35,5 para baixo vai ser uma hipotermia grave. Depende muito do teu paciente, tá? De modo geral, até 36 graus ela é considerada uma hipotermia leve, de 36 a 35 uma moderada e abaixo de 35 uma hipotermia já severa, mas isso não quer dizer que todo paciente vai tolerar bem até 35 graus, ok? Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Vocês estão aí comigo, né? Beleza, gente. Então, outra situação que a gente pode ter aqui também, que a gente precisa ter em mente, né, que definir quando essa hipotermia vai ser significativa realmente depende de cada animal e das comorbidades associadas,
ok? Então, com isso, a gente encerra aqui a primeira parte, né? Que seria por que prestar atenção na hipotermia. Acho que já dei motivos suficientes para a gente ficar ligado no termômetro, né? Não basta a gente ter toda a monitoração, muitas vezes, com eletrocardiograma, com capnografia, com pressão invasiva, se eu não estou prestando atenção na temperatura, tá? A temperatura é algo fácil de ser monitorado, todo mundo tem acesso, não precisa ser um termômetro esofágico, se o teu monitor não tem, pode ser um termômetro digital por via intrarretal, temperatura corporal, tá? Não tem problema, mas a gente tem que monitorar, tá? Parece ser algo bobo, muitas vezes a gente vê algumas fotos de monitor de anestesia e tudo, e daí a gente vê que o termômetro tá fora, né? Tá lá 20 graus, que é a temperatura da sala. Porque as pessoas muitas vezes nem se dão conta de quão importante é esse fator, né? Que é um fator básico, temperatura corporal, mas ainda assim tem um impacto muito grande durante a nossa anestesia e para a fisiologia do nosso animal, né? Para a manutenção desse paciente realmente, ok? Então aqui a gente viu que baixa da temperatura vai estar relacionado com diversos fatores que podem ser prejudiciais para o nosso paciente, né? Desde o risco de overdose anestésica, tempo de recuperação prolongado, aumento de desconforto e tremor, alteração da taxa de coagulação, né, nesses pacientes, e risco aí de arritmias, né, por isquemia miocárdica, justamente por ter uma demanda por consumo de oxigênio muito maior, ok? Então tá, gente, quais são as condutas que a gente tem durante a nossa anestesia que acabam aumentando a chance dessa hipotermia acontecer de modo severo, tá? O que a gente faz na anestesia que pode estar piorando essa situação? Aqui foi perguntado, calcula ΔT frequentemente no trans? Eu vou comentar um pouquinho sobre o ΔT daqui a pouquinho, tá? Sobre a diferença, é extremamente importante a gente estar monitorando, mesmo porque vai ter, quando a gente pega esse paciente antes da anestesia, ele vai ter uma temperatura central, né, e uma temperatura periférica. E a temperatura central desse paciente vai ser sempre mais elevada do que a temperatura periférica, justamente por a gente ter aí a maior circulação, proteção de cavidades, né, caixa torácica, cavidade abdominal, sistema nervoso central. A gente vai ter aí uma temperatura um pouco maior, por fluxo sanguíneo maior nessas regiões de vísceras também, tá? E na periferia, a gente vai ter uma temperatura um pouco mais baixa. Isso é um animal acordado, ok? E aí, o que acontece durante a nossa anestesia? Quando a gente faz qualquer procedimento anestésico, acontece uma vasodilatação no nosso paciente. E aí, se meu paciente ele vasodilata, a gente acaba tendo uma mistura maior dessa temperatura central para periférica, ok? E aí, acaba reduzindo a minha temperatura periférica, central, muitas vezes, e a periférica acaba aumentando. Como assim? Vamos lá, temperatura central de um cachorro antes da anestesia. Pode ser que esteja em torno ali de 38,5, ok? A temperatura periférica dele, que eu digo lá em relação aos membros, por exemplo, vai estar em torno aí de 33, certo? Porque tem um fluxo sanguíneo menor do que o que a gente costuma ter dentro das cavidades. E aí, o que acontece quando eu anestesio esse animal? Tem lá 38,5 na temperatura central, em torno de 33 na temperatura periférica. Ele vasodilata e eu acabo perfundindo melhor esse sangue que estava só em circulação central para a periferia. E isso vai fazer com que a minha perca de calor seja muito maior. O cachorro ele vai ter capacidade, o cachorro e o gato vão ter capacidade de perder calor por condução, por convecção, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, e as periferias acabam sendo os principais pontos para que essa queda de calor, essa perca de calor acabe acontecendo, tá? Então é importante que a gente monitore bem essa temperatura, porque só nessa vasodilatação, onde a gente tem a mistura da temperatura central com a periférica, já acaba entrando no equilíbrio e a temperatura corporal pode cair aí de 3 a 5 graus, tá? Só nessa brincadeira de vasodilatar. E aí o que a gente tinha antes de 38,5 central e 33 periférico, a gente pode ter aí 36 em todo o meu animal, tá? Por isso que nesse ponto vai ser tão importante a utilização de botinhas, de papel alumínio nas extremidades, tá? Que a gente vai comentar daqui a pouquinho também. Foi uma das perguntas que o pessoal mandou na caixinha, se a utilização de meia, de protetores térmicos na periferia auxiliariam, tá? E auxiliam realmente. E aí a gente está monitorando o ΔT, que foi perguntado antes, né? A diferença da temperatura do início da cirurgia durante o transe e o final é muito importante porque a gente tem que ter em mente, a cada 1 grau que cai, a gente tem redução aí em torno de 7% do meu metabolismo, ok? Caiu 3 graus, 21% do metabolismo já foi reduzido, até aí ainda é bem tolerado.
Agora, menos que isso, né, vamos supor, tenha caído aí 5 graus, a gente vai ter 35% desse metabolismo reduzido. E dependendo do meu paciente, se ele já tiver alguma outra comorbidade, isso pode ser impactante para ele, ok? Meia é tudo de bom, né, Luana? Eu gosto também de usar nos pacientes e em mim. Então vamos lá, gente. Quais são as condutas que aumentam a possibilidade da hipotermia? Um clássico que todo mundo aí deve saber é a utilização de fenotiazínico, né? A cepromazina, acho que é o carro-chefe quando a gente fala em hipotermia dos nossos pacientes. Por que que a cepromazina ela vai ser tão importante nisso? Um dos principais efeitos da cepromazina é vasodilatar. E não foi o que eu acabei de comentar? Vasodilatação acaba misturando muito essa circulação central com a periférica. E aí, se a periferia está circulando bastante com vasodilatação, vai ter maior perda de calor também, ok? Então, a cepromazina, os fenotiazínicos, de modo geral, vão influenciar nisso. Então, quando eles compõem o nosso potencial, o nosso protocolo de MPA, a hipotermia também pode ser um pouco mais acentuada, tá? Mas eles não são os únicos, e isso não quer dizer que a gente não possa utilizá-los. A gente até deve, em algumas situações, utilizá-los. Mas é bom a gente ter isso em mente, né? Monitorar bem a temperatura do nosso paciente de qualquer modo. Então, os fenotiazínicos vão aumentar essa chance. Os alfa-2 agonistas, prestem atenção, os alfa-2 agonistas, eles acabam ocasionando vasoconstrição periférica, não é? A utilização da dexmedetomidina, ela não faz principalmente vasoconstrição periférica e até tende a aumentar a pressão arterial por causa dessa vasoconstrição? A gente já não viu isso? Então, se faz vasoconstrição periférica, por que que perde temperatura? Porque ela vai agir lá no hipotálamo, tá? E sistema nervoso central, a partir do hipotálamo e sistema nervoso autônomo, acaba fazendo controle da termorregulação. E assim como a cepromazina, que faz vasodilatação e também age no hipotálamo, no centro de termorregulação, a dexmedetomidina também vai impedir isso, tá? E a gente vai comentar algumas coisas no pós-operatório, que ela pode ser maléfica até, para quando a gente está tentando recuperar a temperatura do nosso paciente. Mas vamos começar por partes, né? Então, a gente já viu por que a hipotermia é importante, agora a gente está comentando as condutas que aumentam essa possibilidade. O uso de fenotiazínico aumenta, o uso de alfa-2 agonista aumenta, o uso de opioide também aumenta a chance de hipotermia. Ventilação mecânica também vai aumentar. A utilização de oxigênio 100%, tá? Sem umidificação do ar e aquecimento, também aumenta a chance de hipotermia. E a utilização de bloqueadores neuromusculares, tá? Porque eles impedem aí alguns mecanismos compensatórios de tremor para manutenção da temperatura corpórea. Tá, lá, espera aí. Se eu quero impedir, então, hipotermia na minha anestesia, fiquei sem opção nenhuma. Não posso usar alfa-2, não posso usar fenotiazínico, não posso usar ventilação mecânica, não posso usar opioide, não posso usar inalatório. Como é que eu vou fazer para anestesiar um paciente, né? Gente, não tem como a gente impedir que a temperatura do nosso paciente ela seja afetada pela utilização dos fármacos. Não tem. E é por isso que a temperatura corporal, a hipotermia, é a principal complicação anestésica. Ela é a mais comum na rotina da anestesia. Mas a gente precisa ter ciência de que isso acontece para a gente conseguir minimizar os estragos e os danos disso ao longo do nosso protocolo, tá? Então não quer dizer que não pode usar fenotiazínico porque faz hipotermia. Não pode usar opioide, não pode usar alfa-2. Não é isso. A gente pode utilizar. Mas é muito importante que a gente tenha em mente o impacto disso sobre a temperatura do nosso animal e como minimizar isso, tá? Durante todo o nosso protocolo. Principalmente para cirurgias que são mais prolongadas, ok? E aí, gente, achei um ponto muito importante, muito pertinente da gente trabalhar, porque tem gente que acha, essa inalatória, oxigênio 100%, ventilação mecânica, acabam afetando tanto a temperatura, vou só fazer uma sedação com uma epidural, por exemplo, né, uma anestesia de neuroeixo. E aí, vou perguntar para vocês, quero que vocês me respondam. O que vocês acham que afetaria mais a temperatura corporal? O que vocês acham que aumenta a chance de hipotermia no trans? Um paciente sedado com epidural ou um paciente induzido na inalatória? Respondam aqui para mim. Qual vai ter mais hipotermia? O paciente com anestesia de neuroeixo ou o paciente com anestesia inalatória? Respondam para mim, por favor. Quem vai ter mais hipotermia? O paciente com bloqueio de neuroeixo ou o paciente na anestesia inalatória? O que vocês acham?
Não precisa ter medo de errar, tá, gente? Pode dar só um chute que a gente vai conversando. Não vai ter certo ou errado aqui. Ninguém vai responder? Tá todo mundo com vergonha? Ó, a Galegando aqui respondeu a inalatória, vai ter mais hipotermia. Mais alguém para dar mais um chute? Inalatória, a Ana também acha. Inalatória, Luana. Pois é, gente. Vou pasmar vocês, então. Quando a gente faz bloqueio de neuroeixo, aumenta muito mais a chance de hipotermia no nosso paciente do que aquele paciente submetido à anestesia inalatória. Mas por que isso, Laís? Tá louca? Inalatório faz muito mais vasodilatação, o paciente vai estar no oxigênio 100%. Porque quando a gente tem um bloqueio de neuroeixo, a gente está bloqueando as respostas centrais da termorregulação. Então, toda a parte do sistema nervoso autônomo simpático, a parte motora principalmente, vai estar afetada. E aí o corpo acaba não conseguindo ter uma percepção maior dessa temperatura. E pacientes que recebem bloqueio de neuroeixo, eles acabam tendo um tempo muito maior para responder a essa hipotermia, para começar todos os procedimentos de vasoconstrição e tremor muscular, do que aquele paciente que é submetido à inalatória. Pois é, a inalatória ela é sempre a pior nas situações, mas nesse caso aqui de temperatura, tá, ela acaba tendo impacto menor ainda do que o neuroeixo. E isso também chamou muito minha atenção quando eu li a respeito, porque na minha cabeça a inalatória também faria mais hipotermia, mas depois que tu entende isso, que o bloqueio do neuroeixo ele vai afetar a sensibilização já em medula espinhal, para a percepção das quedas de temperatura e para disparo dos gatilhos, né, para manutenção dos reflexos de manutenção da temperatura corporal, acaba tendo mais sentido, né? Então, estamos todos no mesmo barco. E aí, gente, que vem o pulo do gato. Se a gente pega um paciente desse e faz MPA com alfa-2, com opioide, pelo menos eu vou falar que é o que é mais comum na minha rotina, tá? Eu acabo utilizando bastante MPA com alfa-2 e opioide, dexmedetomidina e metadona, por exemplo. Os dois têm sensibilização de hipotálamo, né, em relação à termorregulação, os dois fazem vasoconstrição. Aí eu acabo induzindo com propofol e coindutores, né, propofol e ketamina, ou lidocaína e fentanil, enfim, sempre uso mais alguma coisa com propofol, já faço mais vasodilatação, né, o momento da indução é um momento crucial para a temperatura corporal, porque vai fazer vasodilatação, mesmo em doses controladas. E aí depois eu coloco meu paciente na inalatória, vamos supor, com isoflurano, e faço um bloqueio de neuroeixo. Gente, temperatura desse paciente que recebeu MPA com fármacos que afetam os centros de termorregulação. Passou por uma indução anestésica. Todo paciente vai ter que passar por uma indução anestésica quando ele é submetido a uma anestesia geral, né? E ela também vai ter impacto. E eu ainda realizei ventilação mecânica, oxigênio 100%, inalatório e bloqueio de neuroeixo. Isso vai ter um impacto sobre a minha temperatura corporal muito maior, ok? De novo, não quer dizer que eu não possa utilizar a associação dessas técnicas. Muitas vezes é o melhor para o meu paciente, certo? Embora hoje em dia eu já não utilize tanto o neuroeixo como eu utilizava antigamente, ainda assim é uma excelente opção em muitos casos. E aí, o que a gente faz com esse paciente? A gente tem que monitorar essa temperatura e tomar todos os cuidados possíveis no trans e no pós para minimizar os efeitos dela, tá? Então, às vezes a gente tem aquele paciente que não é um paciente tão pequeno, não deveria perder tanta temperatura assim. É um procedimento ortopédico, mas não demonstra, não expõe tantos tecidos, não é tão aberto. E mesmo assim a temperatura está caindo. Por quê? Pela associação de fatos, né, relacionados com a hipotermia realmente que a gente acabou de comentar, tá? Então, a gente tem que levar em consideração, né, que a anestesia neuroaxial, ela acaba inibindo esse controle regulatório, tá, do sistema nervoso autônomo simpático, principalmente. Ok? Ficou alguma dúvida a respeito disso, gente? Não? A partir de agora, se alguém perguntar quem tem mais impacto na hipotermia, né, neuroaxial ou inalatória, a inalatória já não vai ser tão crucificada, espero eu. Beleza. Então, vamos ver se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vão mandando aí que a gente vai respondendo, tá? Então, o que nós já vimos, né, a gente já viu o porquê prestar atenção à hipotermia, né, quais são as condutas que aumentam a possibilidade dessa hipotermia acontecer. Daí, quando que a temperatura corporal inicia o seu declínio? Então, pelo que a gente já conversou, de modo bem abreviado,
vai iniciar já a partir da MPA, né, com fármacos que acabam ocasionando realmente uma vasodilatação. Então, quanto maior for a vasodilatação, maior vai ser a perda de calor pela periferia, tá? A gente tem que levar em consideração que os membros dos nossos animais, as partes distais, quando vasodilatadas, elas perdem calor muito fácil e também vão receber calor muito fácil. Então, a gente vai comentar que na hora de aquecer o nosso paciente, focar nas extremidades também vai ser importante. Luana falando, queria que tivesse sido minha prof de anestesia na faculdade. Ai, Luana, querida. Tem alunos meus aí presentes também. Viram isso, gente? Valorizem. Brincadeiras à parte, eu sou apaixonada pela anestesia e apaixonada pela docência. Gosto muito de ensinar, realmente. Mas mais maravilhoso do que ensinar é aprender, né? Eterna estudante, eterna aprendiz. Porque aprender algo novo é algo espetacular, vocês não acham? Se apropriar de algo novo, levar para você, levar para sua vida uma informação nova e aplicar ela, não tem nada mais gratificante do que a capacidade de aprender realmente. Mais do que ensinar até. Então, quando que a temperatura corporal ela começa seu declínio? Já na nossa MPA, né, principalmente quando ocorre vasodilatação. E depois a gente vai ter um ponto muito importante que vai ser a indução anestésica, tá? O momento da indução é o momento que a temperatura corporal já começa um declínio maior. A gente já começa a reduzir mais a temperatura central em direção à periferia, tá? Como a gente comentou antes. Então, o que seria importante a gente fazer na indução? O importante seria que no momento da indução, o nosso animal estivesse bem quentinho, que ele tivesse toda a temperatura corporal dele, toda a temperatura externa dele aquecida, que ele estivesse aquecido, tá? Seria um local com ar-condicionado quente, uma mesa quentinha, tá? Não aquela mesa gelada, não uma superfície gelada. Só que, gente, isso é possível de fazer? Não é. Nosso paciente ele não vai aceitar ser aquecido sem disparar respostas de termorregulação dele, ele vai estar acordado ainda. Então é aquele paciente que vai ficar ofegante, é aquele paciente que vai ficar agitado, ele vai ficar com calor, ele vai ficar agoniado no local onde ele está. Então essas particularidades no momento da indução, elas não se aplicam na prática, ok? Elas são citadas que seriam a melhor opção para reduzir a perda de temperatura durante a indução, mas elas não fazem parte da nossa realidade, ok? É aquela coisa, a teoria seria ótima nesse momento, ela é ótima se ela fosse prática, tá? A gente já vai falar sobre o colchão térmico. Então, a gente tem que levar em consideração que o momento da indução sempre vai ser um momento de perda de calor, tá? Porque já começa a transferência da parte central para a periferia, ok? Então, tranquilo, né? Então, MPA já inicia redução de temperatura corporal e indução vai ter aí um impacto ainda maior. E aí depois, através de ventilação mecânica, oxigênio 100%, a gente vai ter alguns outros pontos. Agora, a gente chegar aqui no ponto do colchão térmico, né? Que foi uma das perguntas, pessoal perguntando sobre aquecimento de soro, sobre colchão térmico, sobre o uso de botinhas e meias no paciente. Qual que seria a melhor opção? Antes de eu chegar neles, é importante que a gente fale sobre por quais métodos esse paciente ele vai perder calor, tá? Então, existem alguns princípios físicos, né, que acabam determinando isso, que seriam os princípios de condução, convecção, radiação, evaporação, né? A gente viu isso lá no ensino médio, ficou esquecido, mas aqui é importante que a gente entenda eles, porque entendendo por onde o nosso paciente está perdendo calor, a gente já sabe que o primeiro princípio para ele perder calor vai ser a vasodilatação. Mas não basta vasodilatar, tem componentes externos que vão estar auxiliando para que essa temperatura realmente despenque, tá? Então, o que seria o princípio da condução? Vai ser a transferência de calor do corpo do animal para a superfície onde ele está inserido. Então, vai estar conduzindo a temperatura dele para a mesa, por exemplo. As mesas centros cirúrgicos, né, a maioria de aço inox, a gente acaba tendo elas extremamente geladas, né? Então, colocando o nosso paciente sobre essa mesa, vai ter queda de temperatura por condução, transferência de temperatura do nosso paciente para a mesa onde ele está inserido, ok? Então, é o primeiro ponto aí, transferência de calor através do contato de superfícies frias, condução.
Outro ponto que leva o nosso paciente a perder calor é convecção. A convecção, ela vai se dar através da perda de calor pelo ar corrente, ok? Sabe quando a gente tá naquele dia quente e tudo mais, tá gostoso na rua, às vezes até passando um pouco de calor, e vem aquela brisa de ar gelado, aquele ventinho que passa através da gente e dá uma sensação de alívio daquele calor, aquele frescor? Vai ser perda de calor ali por convecção. O ar corrente, ele tem capacidade de fazer transferência também, levar um pouco dessa temperatura corporal, tá? Então, o que a gente tem que cuidar nesse ponto? Onde tem dissipação de calor pelo ar, né, encanado, que seria através da convecção, a gente tem que evitar que o nosso paciente anestesiado esteja desde a MPA. Se ele recebeu o MPA e tá lá num canil, onde as janelas estão todas abertas, geralmente acaba ficando uma fonte de circulação de ar, até pelo cheiro, pelos odores, dependendo de quem tá internado, né? E aí esse ar corrente, ele acaba aumentando a perda de calor também do nosso paciente que já está vasodilatado, tá? Então, ar-condicionado, tem cirurgião que não abre mão do ar-condicionado, porque passa muito calor, porque fica agoniado, paramentado e tudo mais. Aquele ar-condicionado, aquele ar circulante em cima do nosso paciente, vai roubar muita temperatura dele através da convecção. Ok? Então, a convecção vai ser a dissipação do calor através do ar corrente. Também vai ser um ponto muito importante no nosso paciente. Então, perde por condução, perde por convecção, perde por evaporação. Evaporação, nosso paciente vai estar evaporando através da respiração, né, com o ar chegando gelado, levando oxigênio aí 100% para esse paciente, mas também, gente, a partir da exposição da pele e das vísceras, tá? Então, tem cirurgias que têm abertura de cavidade, exposição das vísceras, acaba tendo uma evaporação muito maior, com uma perda de temperatura muito mais importante do que aquelas cirurgias que não têm acesso à cavidade, por exemplo. E um ponto importante aqui na evaporação que nem todo mundo leva em consideração é a utilização de soluções à base de álcool na preparação do campo cirúrgico, tá? Então, eu já vi aluno meu preparar a cirurgia, ele posicionou o cachorro e tudo mais, foi fazer aquela pré-asepsia pro cirurgião e encharcou um gato com álcool, queria matar ele. Falei, você tá doido? Logo o gato que perde muita temperatura, abaixo de 38 já começa a ter alterações relacionadas com a hipotermia, a estrutura corporal deles é menor, então a perda de calor é muito grande, né? Então o álcool nessa situação, ele vai estar interferindo, aumentando a evaporação também, tá, gente? Então a gente tem que pensar nisso. Utilizar álcool é extremamente importante, né? O iodo, clorexidine, mas utilizar na quantidade correta. Não adianta encharcar o teu paciente, tá? Que só vai piorar na hora da manutenção da tua temperatura. Principalmente se teu paciente for pequeno, ok? E aí, a administração de líquidos, né? A maioria dos nossos pacientes vão receber fluidoterapia e numa taxa de 3 a 5 ml quilo hora, né, de solução para manutenção do débito urinário e para manutenção também do nosso acesso venoso, certo? E aí, aquecer esse fármaco, aquecer essa solução, desculpa, é uma opção de manutenção de temperatura? É e não é. Por quê? Quando a gente faz a injeção, né, a injeção desse fluido gelado no nosso paciente, né? O que acontece? Esse fluido, ele acaba entrando no nosso paciente numa temperatura ambiente, né? Em torno aí de 20, 22 graus, dependendo onde cada um de vocês mora, mas acredito que não vai passar muito disso. E em Lages, às vezes até menos temperatura ambiente, em torno de 15, 16 graus. E aí o que acontece? Esse paciente, ele vai precisar ceder temperatura corporal para esse líquido que está sendo injetado, justamente para entrar num equilíbrio, certo? E estabelecer a temperatura normal. E aí essa doação de calor do paciente para o líquido que está sendo injetado reduz também a nossa temperatura corporal. Tá, Laís, então se eu fizer uma fluido aquecida, não vai ter essa doação de calor, eu consigo manter a temperatura melhor. Exatamente. Qual que é o problema? Qual que é o contra dessa técnica? Primeiro, você conseguir aquecer a temperatura do soro, você conseguir aquecer o soro numa temperatura ideal, tá? Aí em torno de 36, 37 graus, 38, dependendo do teu paciente, de modo que tu consiga manter essa temperatura estável sem risco de queimar o seu paciente. E segundo, a perda de calor através do equipo. Porque imagina, você pendura, o soro está aquecido, mas está lá em cima do paciente. Aí ele passa todo o equipo até chegar no teu paciente. Então as literaturas que falam sobre isso, elas trazem justamente isso. Aquecer o soro é uma vantagem,
beleza. Só que teria que aquecer todo o equipo também. Eu não sei se vocês já viram, eu nunca cheguei a utilizar na minha rotina prática, mas eu já vi que existe alguns aquecedores de equipo também, que daí acaba não aquecendo o soro, mas passa por dentro, o equipo passa por dentro como se fosse uma mangueirinha assim, acolchoada, que vai fazendo o aquecimento. Se algum de vocês já utilizou isso na rotina, sabe me dizer se funciona, se é bom? Porque eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com isso, mas eu sei que existe esses aquecedores de equipo também, tá? E aí seria uma alternativa um pouco melhor do que aquecimento do soro. E aí, gente, surgiu uma questão muito importante na caixinha de pergunta. Tá, beleza. E se eu tiver medicamento na minha solução? Se eu tiver diluído, fazendo um Milk, um Filk, um Dexlic, um Lidoiqueta, eu posso aquecer essa solução ainda assim? Gente, não é aconselhável, tá? Por quê? A alteração de temperatura pode mudar sim a disponibilidade farmacológica, ok? Então não é legal. Gente, eu nunca vi na rotina também, tá? Mas eu vi uma vez na internet propaganda desses aquecedores de equipo. Depois dá até pra gente dar uma procurada nisso também. Então, quando tiver solução com fármacos juntos, não é interessante a gente aquecer, tá? Porque pode mudar, sim, a estabilidade do fármaco nessa temperatura mais elevada e aí ele não se tornar tão efetivo no momento da infusão, tá? Porque vai ficar muito tempo ali aquecendo até que vá realmente toda a solução. Então, se for para fazer aquecimento do soro, de solução fisiológica, ring lactato, não é interessante que ele receba aí fármacos na diluição, ok? Tranquilo até aqui? E aí vem as nossas questões, como minimizar essa hipotermia. E a gente vai falar do colchão térmico, né? A gente vai ter que minimizar essa hipotermia transanestésica justamente evitando o quê? Condução, convecção, evaporação, o mínimo possível, né? Então, a utilização do colchão térmico, ele seria uma excelente utilização aqui, porque ele conseguiria evitar a condução do paciente para a mesa. Qual é o problema dos colchões térmicos, gente? Quando a gente fica muito tempo em contato com algo, na temperatura aí de 37, 38 graus que seja, mas a gente fica com a mesma parte do corpo em contato com esse colchão muito tempo, pode ter um aumento da temperatura local e uma queimadura grave, ok? Então, não é indicado, se vocês forem olhar na literatura, a utilização de colchão elétrico, colchão térmico, desses que vai em tomada, pra gente utilizar durante a anestesia, porque queima. E assim, ó, já vi casos de queimaduras horríveis, porque na hora de monitorar a temperatura do colchão, o anestesista acaba colocando a mão do lado do paciente, né? Do lado do paciente sobre o colchão, mas não colocou embaixo do paciente, no local onde estava em contato com o colchão realmente, e fez uma queimadura horrorosa, tá? O paciente tinha ido para uma OSH eletiva e teve que fazer acompanhamento no hospital durante muito tempo por causa da queimadura de todo o dorso. Foi horrível, tá? Então, assim, nas literaturas também não indica a utilização de colchão térmico. Laís, como é que eu vou fazer isso? Gente, utilizem outras maneiras de acolchoar onde o teu paciente está, justamente para evitar o contato dele com a mesa gelada, tá? Existem algumas almofadas que a gente pode até fazer de modo impermeável, né? Com napa, que se chama, lona, sei lá, plásticos, né? Que você consegue pôr para o teu paciente ficar acomodado em cima sem contato com a mesa gelada, tá? Como evitar queimadura com colchão térmico? Na anestesia é muito difícil, porque você tem que estar monitorando o tempo inteirinho e ainda assim a temperatura pode aumentar e queimar o teu paciente. Então o ideal é não utilizar colchão térmico durante o transanestésico. Os colchões térmicos, eles foram desenvolvidos para os pacientes que já estão conscientes, para você utilizar em internamento. Porque o paciente, ele se mexe bastante, ele deita em cima do colchão, ele muda de posição. Se ele vê que está ficando alterado, ele consegue modificar a posição dele para evitar queimadura, tá? Diogo falando, com termômetro de geladeira, dá para acompanhar bem. Diogo, eu já ouvi alguém comentar a respeito disso, eu nunca fiz na minha prática. Tu coloca daí o termômetro bem embaixo do dorso do teu paciente,
Aqui usamos plástico bolha grande e cobertor por baixo. Perfeito, Caleganda, é isso aí mesmo, tá? Eu procuro sempre forrar embaixo do meu paciente o máximo possível para que ele não entre em contato com a mesa gelada, tá? Então, o primeiro ponto é a gente evitar essa condução, ele não entrar em contato com essa superfície gelada, preferencialmente uma superfície aquecida. Tá, Laís, mas isso aí não vai ser suficiente para manter a temperatura do meu paciente? Não, não vai mesmo, tá? O outro ponto é a gente evitar convecção, aquele ar encanado, né, que a gente comentou antes, que é a dissipação do calor através do fluxo de ar. Então, evitar que esse paciente, ele sofra, esteja presente no vento realmente, tá? Tá, mas vento dentro do centro cirúrgico? Sim. Uma porta aberta, o ar condicionado no modo ventilatório, tá? E outra coisa que vai ser importante vai ser cobrir todo o nosso paciente com campo, deixando só a área cirúrgica exposta. Porque quando a gente cobre todo o nosso paciente com campo cirúrgico, a gente impede justamente desse fluxo de ar em volta dele estar realizando convecção, tá? E auxilia na manutenção da nossa temperatura corporal, ok? Então, primeiro ponto, acolchoar onde o animal vai estar deitado para ele não entrar em contato com a mesa fria, preferencialmente algo que seja extremamente isolante, tá? De temperatura, e cobrir todo esse paciente com um campo cirúrgico, deixando só a área que vai ser realmente exposta para a cirurgia exposta. A Ana Lívia presente. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. O Diogo colocou isso, coloca 38 a 39 graus e vai reduzindo. Com o termômetro de geladeira, talvez consiga fazer um acompanhamento maior, né, nessa parte, na redução da temperatura. Mesmo porque se você deixa muito tempo lá em 39, tem colchão térmico que você consegue pôr a 40 graus, por exemplo. Se você deixa isso muito tempo em contato com o mesmo local do paciente, vai ter queimadura, tá, gente? Já vi adaptação com termostato de aquário também para controle de temperatura. Olha, muito interessante, viu, gente? Dá pra gente estar tentando, eu vou tentar pôr isso na minha prática, justamente porque eu tenho muito problema com hipotermia durante as aulas práticas, né, que são cirurgias demoradas, e esses pacientes sempre ficam bem mais hipotérmicos do que quando é um paciente de rotina, né, que o cirurgião e o anestesista sabem fazer as coisas de modo mais rápido. Em aula prática com os alunos acaba demorando bastante, e a gente acabou abolindo a utilização dos colchões térmicos, porque o risco de queimadura a chance de queimadura estava bem alta realmente, tá? Então, quem sabe adaptar com um termostato de aquário, ou mesmo um outro termômetro mais sensível, seja uma alternativa. Depois eu conto para vocês como foi. Então, evitar o contato com a mesa gelada, a utilização de campos, impedindo aí que esse paciente fique realmente exposto ao ar ambiente, lembra da convecção, né? Esse ar circulante vai roubar calor também. Utilização de campos sobre todo animal, né? Aquecimento dos membros. Chegamos lá na questão das meias e das botinhas e do papel alumínio, né? Em questão de membros. Gente, existe um estudo que demonstra que o aquecimento dos membros durante a cirurgia, ele consegue fazer uma manutenção e até recuperar um pouco da temperatura corporal, tá? Claro, isso só é possível quando a gente tem um posicionamento do animal para a cirurgia que permita o acesso aos membros e também quando a cirurgia não é no próprio membro, né? Então, existem algumas coisas que acabam dificultando. Mas, se você tem a possibilidade de utilizar o papel alumínio, a meinha, ou mesmo enfaixar as extremidades do teu paciente, manter aquecidas as extremidades, a perda de calor vai ser menor, ok? Então, vai ser uma opção também, justamente porque vão ser áreas com grande fluxo sanguíneo e com pouca massa muscular. Então, é muito mais fácil de você doar calor para essa região e impedir também a perca de calor nessa região do que no restante do corpo. Inclusive, é uma técnica de recuperação de temperatura. Quando a gente vai aquecer o nosso paciente no pós-operatório, muitas vezes a gente foca muito em aquecer a caixa torácica, abdômen, cabeça desse paciente e não dá tanta importância para os membros, tá? E é mais efetivo a gente aquecer os membros do nosso paciente do que o tronco, propriamente dito, tá? Porque por ter menos massa muscular, os membros conseguem absorver essa temperatura de modo muito mais fácil do que o tronco, ok? Então, é mais uma dica aí pra gente manter. Então, o uso de colchões térmicos, bolsas de água quente, bolsas de grãos, não sei se vocês já viram as bolsas de grãos que a gente aquece em micro-ondas, né? O secador de cabelo pode ser utilizado no pós-operatório também, mas todas essas técnicas podem ser utilizadas principalmente no pós, porque o animal já tem condições de começar a reagir quando a temperatura estiver aumentada, tá?
Qual a sua opinião sobre o uso de luvas aquecidas? As luvas aquecidas salvam vidas. Já utilizei muito luva aquecida, mas principalmente para o pós-operatório, tá? Para o transoperatório, a gente tem que cuidar, porque o contato prolongado na mesma área de contato do nosso paciente vai fazer queimadura, ok? Mesmo aí que não esteja acima de 40 graus, esteja 38, 39 graus, é muito tempo em contato na mesma região e pode levar sim a queimaduras, tá? De menor a maior grau. Então, o ideal é que colchão térmico, bolsa de água quente, as luvas aquecidas, a bolsa de grão, tudo isso seja empregado no pós-operatório e com muito cuidado até o nosso paciente ter recuperado realmente a consciência e eles ter condições de reagir, tá, gente, a esse aumento de temperatura. Enquanto ele ainda estiver sedado, enquanto ele ainda estiver bem grogue, a gente tem que cuidar com esse paciente. Inclusive, essa semana, minha cunhada levou o gatinho dela para castrar em uma clínica que eu nem sei onde é. E aí ela só me contou depois, eu levei o Sky pra castrar e ele voltou pra casa ainda grogue. Tenho até medo de saber qual foi o protocolo anestésico utilizado pra castração desse gatinho. Mas ele voltou pra casa ainda completamente alterado. E deitou do lado da lareira que estava acesa, que é frio, né? E queimou parte do rabo, coitado do gato. Justamente porque quando os animais estão anestesiados, a sensação, a percepção da temperatura, ela é alterada, tá, gente? Então a gente tem que levar em consideração isso. Enquanto o paciente ainda estiver sob grau de sedação, a percepção da temperatura vai estar alterada. Qual a temperatura ideal para utilizar no colchão? Então, depende muito da situação onde tu está. Se é no internamento, eu costumo deixar o colchão em 38 graus. Mas já utilizei colchão em temperatura um pouco maior para aquecer bem a gaiola antes de colocar o paciente. E aí depois coloquei o paciente, desliguei o colchão, tirei da tomada. Então depende muito. Já vi colocar animal no pós-operatório diretamente no aquecimento solar. Perfeito, tá? Por quê? O que vai acontecer no aquecimento solar? A gente tem radiação, então tem ganho de calor através da radiação, tá? Qual é o porém aqui, gente? Convecção. A gente vai ter corrente de ar. Então, se tem ar corrente, vai ter perda de calor por convecção também. E se meu paciente está vasodilatado, fica mais fácil dele absorver essa temperatura através da radiação, tá? Mas ele também pode perder de modo muito mais fácil. Então, se for para colocar o paciente no sol, que seja num lugar fechado, tá? Então, através de uma janela, consiga pegar bastante radiação solar, mas que não tenha presença de vento ou circulação de ar no local, tá? E outro ponto importante que a gente deve considerar aqui, que eu até esqueci de comentar, é que, por exemplo, pacientes que utilizaram a cepromazina, a gente tem uma vasodilatação desse paciente, ele perde temperatura muito mais fácil, o centro de termorregulação ele também vai ser afetado, e aí se você pega esse paciente e coloca ele no sol, a temperatura dele vai lá em cima, tá? Por quê? Vasodilatação, os membros recebem calor por radiação muito mais fácil e o centro de termorregulação está desligado. Então ele não vai se dar conta que, opa, estamos superaquecendo, tá? Então também temos que cuidar isso quando a gente pensa em luz solar, tá? Mas a luz solar ela pode ser utilizada, um dos princípios físicos, né, através da radiação realmente. A Thalita aí prestando atenção na live também. A Thalita a gente vai trazer ela para anestesia ainda, gente. Então, meu pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje a respeito da hipotermia. Estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer consideração que vocês tenham. Já surgiram algumas ideias legais aí para a utilização de termômetro, né, de termostrato, termômetro de geladeira, para monitoração do colchão térmico. E uma coisa que a gente tem que bater o pé são com os cirurgiões que gostam do ar-condicionado ligado, gelado. A temperatura ambiental do centro cirúrgico vai influenciar muito na queda da temperatura do meu paciente na anestesia, tá? Então, é extremamente importante que a sala esteja numa temperatura agradável para aquele paciente, ok? Então, muitas vezes a gente não tem... a gente tá passando calor, mas a temperatura tá caindo. O cirurgião vai ter que suar, não vai ter jeito. A gente vai aquecer, tá? A utilização das botinhas. As botinhas, elas vão ser excelentes por evitarem realmente a perda de calor na extremidade, tá? Então, se não tiver essas botinhas que são térmicas realmente, né, que você consegue fazer com papel alumínio, meia, só o fato de você enfaixar, de você acolchoar os membros, melhor, tá? Se conseguir fazer quase todo o membro, melhor ainda. Mas se só a patinha estiver disponível pelo campo cirúrgico,
pode ser feito também, melhor do que nada, tá? Luana falando, manda um abraço pro Bruno, sentimos falta dele. O Bruno daqui a pouco aparece aqui também. Ele tá agora fazendo as aulas da semana do workshop, que tá muito legal, do workshop veterinário. Espero que todos vocês já estejam inscritos, tá? Que vai ser show de bola. Enema com fluido aquecido, ele pode ser feito principalmente aqueles pacientes que já perderam bastante temperatura. Qual que é o problema aqui do enema, gente? Para a gente conseguir aumentar essa temperatura, esse enema ele tem que estar relativamente quente, né? Em torno de 38, 39 graus para mais, e isso pode causar lesão na mucosa retal, tá? Então, eu não faço na nossa rotina, eu não acho bacana, mas eu já vi gente fazer, tá? Amy Moreira, obrigada, tá? Que bom que você gostou da live. A gente prepara tudo com muito carinho para vocês. O Tofu perguntando se a gente costuma usar meias nos pacientes. Para as cirurgias que são mais prolongadas, tem exposição de cavidade, eu costumo utilizar, tá? Como eu falei, se não tiver a meia, acaba fazendo realmente enfaixando, né, o que der. Perguntando qual a opinião sobre a infusão de soro aquecido. Nós comentamos isso hoje sobre a live, durante a live, né? O soro aquecido ele pode ser uma opção. O problema é que acaba perdendo muita temperatura ao longo de todo o equipo para chegar no paciente. Então, muitas vezes ele não é tão efetivo quanto a gente gostaria ou quanto ele poderia ser, justamente porque ele perde temperatura do soro, do frasco da solução até chegar no paciente, tá? Mas a infusão de soluções, ela é um dos fatores para redução da temperatura corporal, porque acaba tendo uma doação da temperatura do paciente para entrar em equilíbrio com a temperatura daquela solução, tá? Não é interessante aquecer quando tem diluição de fármacos, tá? Nessa solução, justamente porque não existe nada que comprove a estabilidade farmacológica a partir desse aumento de temperatura. E era isso então, meus queridos. A xilazina também pode causar hipotermia? Legal se perguntado isso, acho que eu consigo falar ainda. Os alfa-2, eles acabam ocasionando vasoconstrição, certo? Periférica. Então, eles teriam aí um efeito protetor ao longo da perda de temperatura. Só que eles acabam bloqueando a parte termorregulatória, eles também afetam o hipotálamo, certo? E aí, com isso, o centro termorregulador também não é tão efetivo. E aí, um ponto que eu queria chegar é o seguinte, se no pós-operatório você está tentando aquecer o seu paciente e não consegue, e você utilizou dexmedetomidina nele, reverta a dexmedetomidina para conseguir estabilizar essa temperatura o mais rápido possível. Mas por que reverter? Se manter esse paciente sedado vai ser melhor, vai ter menos tremor, menos consumo de oxigênio, menos chance de arritmia, porque a vasoconstrição periférica que a dexmedetomidina ocasiona, os alfa-2 agonistas ocasionam, ele impede também que os membros, que as partes distais recebam melhor a temperatura para aumentar a temperatura corporal, tá? Então, um dos fatores na temperatura pós-operatória que a gente pode estar pensando é justamente isso, tá? Aqui, ainda estou no 4º semestre, mas é incrível ter possibilidade e conhecimento excelente. Isso aí, Agatha, quanto mais a gente busca conhecimento, melhor. Você está no 4º semestre, meu conselho é faça estágio em todas as áreas possíveis, tá? Mesmo que você não queira trabalhar com anestésio, ou com aves, ou com suínos, faça estágio em todas as áreas que você puder. Que bom que você aprende. Você costuma utilizar fármacos para diminuir a ocorrência de tremores, tal como a meperidina? Não. Eu tenho até um caso meio de amor e ódio com a meperidina, eu não costumo realmente utilizar ela, tá? O que eu tento fazer realmente é fazer controle desse paciente da temperatura onde ele está inserido, da temperatura ambiente, para reduzir essas respostas, tá? Mesmo porque essas respostas de tremores e vasoconstrição, elas vão acabar surgindo numa temperatura já muito mais baixa no nosso paciente anestesiado, né? Lá abaixo de 35, ou em torno de 35 graus. E eu evito ao máximo o paciente estar chegando nessa temperatura. Se eu vejo que a temperatura está caindo muito, eu subo a temperatura do ar-condicionado, cozinho todo mundo dentro do centro cirúrgico, e começo a aquecer ele do máximo que eu puder. Tipo, botinha, enfaixar membros, solução aquecida, a gente tenta de tudo, tá? Mas acabo não utilizando a meperidina na minha rotina em nenhuma maneira. Mesmo porque como eu utilizo outros opioides, tanto na MPA como em infusões, a utilização dela no pós-operatório para esse efeito imediato já não seria tão efetivo.